Mãe atípica, família atípica, muito bem-vindos à nossa reestreia, ao nosso retorno do Pod Mulher, o podcast da mulher além do autismo. Estamos aqui de casa nova no estúdio do nosso parceiro Contra a Maré e com apoio também, né, dos nossos colaboradores, patrocinadores, sempre parceiros, que é a Bike Door, Êxtase Hotel e Motel, o Enir Soluções, gente, planos de saúde, seguro de autos, proteção no geral. E para hoje, que é essa reestreia, a gente vai estar aqui falando sobre a rotina da mãe atípica, porque ser mulher já é desafiador. E ser mulher, mãe atípica, empreender, a gente precisa ter uma habilidade que só a mulher tem. E para falar sobre isso, gente, nossa convidada hoje, especial de estreia, ninguém mais, ninguém menos do que ela, que é mãe atípica, empreendedora e ainda anda no salto alto, linda, maquiada. Gente, a minha vida é corrida, mas hoje alcançar essa mulher não foi fácil. Ela percorreu já 3 cidades hoje para chegar aqui para essa gravação. Então vocês hoje vão conhecer, aprender a driblar o tempo, a conciliar a rotina de mãe, mulher, empreendedora com a Renata Rosa. Bem-vinda, Renata, muito obrigada, estou honrada com a tua visita aqui hoje no nosso novo estúdio, na casa do Contra a Maré. E você está aqui hoje para estrear e trazer esse exemplo de mãe e de mulher para todos esses que estão nos assistindo. Rose, é uma honra estar aqui participando do teu programa, fico muito honrada. Você que também é uma mulher muito encantadora, eu sou muito orgulhosa de conhecê-la. E estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa rotina, nossa vida. Temos que correr atrás de todos os nossos objetivos. Nossos filhos, eles não dão mais força ainda para a gente conseguir. E eu espero que todo mundo ouça a gente e tenha muitas ideias de como driblar aí todos os desafios que a vida coloca pra gente todos os dias. Renata, você colocou algo tão importante. Na hora que você falou, eu tava justamente pensando nisso. Incrível, porque a gente tá aqui num bate-papo descontraído, super natural, nada preparado, nada ensaiado. E você falou, né, nossos filhos dessa força. Então, assim, o que a gente ouve muito as mulheres falarem da dificuldade com a rotina, não poder trabalhar, não poder empreender, acabarem deixando de lado essa vida de mulher, mãe, né, fora da maternidade atípica, porque somos esposas, somos mãe, você também tem outros filhos, assim como eu, que são crianças sem nenhum diagnóstico, temos que seguir uma rotina fora da realidade atípica, e as mulheres têm dificuldade por conta disso, mas eles sempre têm que ser o combustível, né? Com certeza. Então, como que é você separar um pouco da rotina da mãe atípica para viver essa sua vida de mulher empreendedora? Olha, é um desafio constante a cada dia, né? A gente vai tentando passar todas as barreiras, não foi fácil, né? Eu comecei nessa vida de empreendedorismo por conta justamente de um acidente que eu tive com meu filho, né? Eu tava levando ele pro médico e os meus outros filhos estavam no carro, que eu tinha pego emprestado, o carro de uma amiga minha, na ocasião não estava trabalhando, eu tinha saído do trabalho por conta das terapias, das condições do João Pedro, que é o meu filho mais velho, que tem autismo, e aí eu tive que me reinventar porque eu tive um acidente, pagar os prejuízos, que não foi pouco, né? Eu tava com R$100 na conta e uma dívida de R$7.000 para pagar os 2 carros que eu bati, o da minha amiga, e bati num carro à frente, né? Numa distração para poder conter o meu filho que estava em crise no carro. Então, assim, não é fácil. E daí, desta dificuldade, eu comecei a ver como que eu faria dinheiro sem poder sair, deixar eles para ir trabalhar. O João Pedro estava numa dificuldade muito grande em permanecer o tempo inteiro na escola, né? Com as crises que ele tinha, as terapias, que a gente sabe que não é fácil, a gente tem que se entregar muito para os nossos filhos com deficiência. E eu comecei a vender brigadeiros na rua, porque eu podia levar o João Pedro na bicicleta
e eu precisava pagar aquele prejuízo. No momento, tive muitos colaboradores, pessoas, familiares, amigos que me ajudaram, emprestando dinheiro para pagar, emprestando cartões, mas eu tinha que pagar. Uma hora a conta ia chegar, então eu tinha que juntar o dinheiro para pagar, e eu comecei a vender brigadeiro na rua e transformou minha vida muito. Não foi fácil, porque nos decorreres, meus filhos comiam os brigadeiros que eu produzia e eu tive que ir ali reinventando horários e fui se reinventando. Então, essa é a prova, né, de que o desafio, o problema, e ele sempre tem que ser realmente o combustível. Foi através de uma dificuldade que você transformou a sua vida. Então, esse é um exemplo, né, assim, de mulher, de empreendedora, quando aquilo tá no sangue mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não nasci para isso. Mas se você for olhar para o seu problema, para as dificuldades, você tem duas opções. Ou você arregaçar a manga e criar, buscar driblar as dificuldades e conciliar as condições, porque em uma situação assim normal, uma pessoa que realmente não se vê nessa necessidade, que você foi uma necessidade repentina, não foi um planejamento para você começar a empreender. Poderia sentar e chorar, né? Agora o que eu vou fazer? Ou simplesmente pedir ajuda. Que o pedir ajuda, ele é muito natural, Renata. Quando a gente fala em rede de apoio, né? Foi aquilo que a gente já falou lá atrás. Muitas vezes a pessoa fala que ela não tem a rede de apoio. Não é porque não tem quem possa ajudá-la, quem está disposto a servi-la. É porque às vezes ela mesmo acaba se privando de levar essa necessidade, essa dificuldade para ela, né? Então você chegou, não tinha o recurso, não tinha condição, você não tinha carro, porque você estava com um carro emprestado, e de repente você falou, mas eu tenho a bicicleta. E eu vejo muitas mulheres dizerem, para mim mesma, eu ouço, né, dizer que falaram, mas para ela é fácil porque ela tem o carro, porque ela tem um esposo, você não tinha o carro, mas você tinha a bicicleta. Eu tinha um sonho, hoje ele é realidade porque nós estamos com um estúdio. Então, assim, se você tem um sonho, você tem a vontade, você vai buscar o seu redor. Exatamente. E isso é o que traz a força pra gente seguir, pra gente alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. E das dificuldades a gente transformar a nossa vida. E fala assim, o que você conquistou, o que mudou assim no amadurecimento da Renata, que era aquela mãe atípica cheia de dificuldade, para hoje ser uma empreendedora de sucesso aí com os brigadeiros da Renata, que além de convidada também é uma patrocinadora do nosso programa aqui, trabalha com bolos maravilhosos. Hoje a gente vai provar aqui esse bolo. O bolo é do quê, Renata, que você trouxe hoje? O bolo de fubá com goiabada. Gente, passa vontade aí pra vocês. Não passe vontade. Entra aqui em contato, tá aqui os contatos, nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Vamos deixar também na descrição do vídeo, todos eles, gente, que são profissionais maravilhosos, que prestam serviço de excelência, assim como lá no Êxtase também, gente, que serviço de excelência que é prestado lá. Um atendimento super humanizado, assim como a Renata também, que eu já provei também os saborosos brigadeiros, que eu me lembro quando teve a festa do Rafa, que eu falei, Renata, traz o João Pedro no bolinho do Rafa, mas não vai ter nada, é só um bolinho que ele ganhou. Daqui a pouco chega a Renata lá com os brigadeiros. Gente, os brigadeiros já se transformou numa festa, porque realmente são muito saborosos, vocês precisam conhecer os brigadeiros da Renata. E ela falando das bicicletas aí, gente, a bicicleta é a maior solução. Você sabia que a bicicleta, ela conseguiu me tirar de uma rotina que eu já estava ficando sedentária, porque eu tinha perdido essa rotina de academia, dos treinos. Então, comecei a utilizar a bicicleta para poder trabalhar. Então, isso também é você driblar as suas dificuldades e conseguir conciliar a sua rotina para você poder ter uma vida, gente, normal, porque ser mãe atípica não é um problema para você. É uma dificuldade ser mulher, é uma dificuldade a maternidade atípica. Sim. Mas a maternidade atípica, ela vem somente como uma demanda a mais. A gente tem mais responsabilidades, tem mais preocupações, realmente mais trabalhos na idade dos nossos filhos, hoje adolescente. Exatamente. A gente não precisaria mais, eles sendo neurotípicos, a gente depender de terceiros para poder tomar conta, para ter esse cuidado.
Então a gente consegue transformar quando a gente adapta a nossa rotina. Então não adianta as pessoas falarem que é porque você tem carro, porque você tem bicicleta. Quem não tem bicicleta já vai lá no Bike Door. A Aguinaldo vai dar uma super condição para você poder adquirir sua bicicleta, que vai te ajudar muito, viu? E não se preocupe não, a Renata sofreu um acidente, teve dificuldade com o carro. E a bicicleta que salvou. Procura o Enir, aqui a gente tem tudo, gente, para oferecer. Enir é a solução. Plano de saúde, desde, né, se tiver algum problema com a sua saúde, você já procura o Enir com um plano de saúde. Problema com o carro, também temos o Enir aí com soluções em seguro, proteção veicular. E esses são nossos parceiros, gente. Parceiro que realmente adapta a nossa rotina. Temos, né? Muita. Então, Renata, a gente adaptar a nossa rotina transforma realmente. Então, quem é a Renata de hoje, empreendedora, que consegue, assim, desvincular somente de enfrentar a maternidade atípica e se colocar ali como um título, um rótulo de mãe atípica? Não, você é uma mulher além do autismo, né? Com certeza. Como que é pra você? O que mudou? Olha, como primeiro que você... as minhas conquistas foram muitas, né? De um período que a gente vai abrindo a nossa mente. Em questão de rede de apoio, eu era uma pessoa muito ranzinza, não gostava de pedir ajuda. Então, às vezes, isso também, a gente coloca as dificuldades, né? Acaba colocando as dificuldades para as pessoas nos ajudar. Tem muita gente disposta a ajudar, com certeza. Às vezes a rede de apoio não precisa ser de um familiar diretamente, pode ser de um amigo, né? E você constrói a rede de apoio, né? A gente vai criando aquela confiança que a gente, como mãe, às vezes fica com medo, né, do que pode ocorrer. Hoje eu sou muito grata. A minha rede de apoio que eu tenho não é só a minha família, né, meu marido agora, mas eu tenho amigos meus que estão sempre apoiando a gente lá com o João. E assim, eu fui conquistando muita coisa, mas através de uma resiliência, de uma força, porque assim, imagina você, faz uma produção, eu não sabia fazer brigadeiro, eu comecei fazendo com brigadeiro pronto, porque eu não podia colocar obstáculos nas minhas condições. Eu já estava com, sabe, aquele tempo que você fala que tá tudo dando errado, era assim que tava ocorrendo. E eu precisava driblar isso de qualquer jeito. E a cabeça ali pensando em... E ainda dribla no salto alto, né, Renata? E tinha que fazer. E aí, uma pessoa uma vez falou pra mim, olha, se você, né, às vezes ninguém me conhecia, se você se arrumar, se você for mais apresentável, você vende mais. E a minha intenção era vender porque eu precisava do dinheiro. Então eu já fui mudando com ideias de pessoas desconhecidas mesmo. Algumas pessoas foram dando dicas, né, de como fazer, porque você vai mudando. E você não pode perder sua essência. Por quê? Porque o que tem que te mover? Além do seu filho, claro que não só do João, como do Pedro e do Miguel. Você se move para pagar algo, você também tem que pensar em você. Porque se eu ficar lá em depressão, pensando que tá tudo ruim, tá tudo mal, não dá certo, né? E eu falei, não, peraí. E eles dependem dessa sua força, dessa sua autoestima, porque a gente acaba transmitindo isso pra eles. Eu percebo assim que o Rafael, hoje ele não vem tanto com aquela preocupação em mim, quando eu tinha também uma fase da minha vida, né, passada, que eu tava ficando desmotivada, cansada, desgastada. E a gente acha que não, mas eles percebiam. Mamãe, a senhora tá triste? Você tava chorando? Então você não consegue passar isso pra eles se você não tiver realmente com isso dentro de você, né? Aquela motivação que é de dentro pra fora. Com certeza. E você tem que ter um pouco mais, tipo, de vontade. Eu acho que a vontade é o principal. Eu, quanto não podia ter uma rede de apoio ali que tivesse condições de ficar com o João, porque algumas vezes ele não ia pra escola e eu tinha que vender, fazer a venda dos brigadeiros, eu tinha que levar ele. Então eu falava que, olha, com a bicicleta eu já ia fazendo academia, porque o cardio tava em dia, eu percorria todas essas ruas da Praia Grande, contava com a ajuda dos amigos que eu postava nas redes sociais, falava, hoje eu tô no brigadeiro tal, em tal bairro, e tava com o João. Então, através disso, eu já fui tendo uma interação de fazer uma terapia com o João. O João hoje, ele não é alfabetizado assim, mas ele consegue ter uma compreensão muito grande de muita coisa por esse motivo de já estar comigo ali. Então, se eu parasse para pensar nas dificuldades, não ia sair do lugar, com certeza estaria chorando, mas a conta estaria lá do mesmo jeito. A gente precisava pagar de qualquer forma. Então eu fui mudando, fui construindo, fazendo uma construção. Não é fácil.
Não é tudo flores, não, nem todo dia é flores. Mas se a gente se permitir acreditar, vai com certeza ser flor. A gente vai conseguir fazer uma boa venda. Teve dias que eu já voltei para casa, não vendi tudo, mas teve dias que eu, em meia hora, já tinha vendido tudo que eu tinha preparado. Então é muito importante isso, a gente não se esquecer. Quanto tempo faz, Renata, que tu começou? De quando ocorreu esse acidente? 2017, que você falou preciso. Desde 2017. 2017, isso. já tem aí 9 anos. Isso, e começou a mudar bem mais a minha vida em 2018 só, 2019, que a gente foi produzindo mais, eu aprendi com alguns cursos, né? Fui buscar... Se capacitou, se aperfeiçoou. E assim, foi uma necessidade, dentro dessa necessidade, foi a possibilidade que você viu, né, de conquistar o que você precisava ali, assumir aquela responsabilidade. Exatamente. Mas daí eu acho que veio crescendo aquele gosto, aquela vontade, exatamente, porque hoje você já incluiu os bolos, né? Exatamente. Então, além do brigadeiro, você tem o quê? Eu faço os bolos também, bolos de corte, bolo confeitados. E hoje eu sinto até falta de ir na rua, andar, como eu fazia. Fazer as vendas. Entregando os brigadeiros, fazendo as vendas. Era uma parte da vida, assim, que foi de muito aprendizado, foi muito legal. Hoje eu consigo administrar melhor, né? Tenho o Marcos, meu marido, que me ajuda muito. Eu consigo também fazer isso daí, mas através disso eu precisava lá atrás pensar como agora. Olha, eu não posso me esquecer, eu não posso pensar só na conta, no problema, porque eu sou uma mãe, meu filho fica lá nervoso, agitado, e eu não vou cuidar de mim. Eu precisava. Então, assim, Renata, o trabalho, assim, o empreender, o trabalho na rotina da mulher, da mãe atípica principalmente, então você pode afirmar a diferença que faz quando você tá atuando, né? Sim. Você sendo uma mulher atuante. Então, aqui o que eu percebi, os pontos foi financeiro, sim, autoestima, maturidade, que você cresceu, amadureceu bastante, né? E a conexão também, né? Sobre, assim, as amizades que surgiram, os contatos profissionais. O que ampliou pra você, que você vê hoje diferente? Fala assim, o que eu tinha, quem eu era, e hoje a diferença com quem eu conheci dentro desse meio. Exatamente. Então, muitos clientes que eu tenho, eles vieram através de, às vezes, de comprar assim, eu vou comprar porque eu quero ajudá-la, né? Sem conhecer, às vezes, o produto, inclusive. E pessoas que acompanhavam a minha rotina com o João Pedro, outras mães atípicas, e eu falo que o sucesso vem daqui a um ano, quando a pessoa compra um bolo de aniversário e ela retorna no ano que vem comprando novamente, aí eu tenho certeza que o meu produto é bom. E eu falo, gente, isso dá um gás pra gente tão grande. Eu tenho clientes que estão comigo já desde o começo, isso é muito importante, sabe? Estão sempre ali me ajudando a crescer. Hoje eu falo para as pessoas que a gente fazendo um bolo, a gente realiza sonhos. Não só o delas, o meu também. Porque através da compra das pessoas, dos pedidos delas, eu realizo meus sonhos de pagar minhas contas, de poder deixar uma vida mais agradável para minha família. Não é fácil, volto a repetir, mas a gente precisa ter força de vontade. Eu tenho que conciliar os horários, né? Então, você tem que saber os horários que você se organiza para fazer a produção. A gente que é empreendedor precisa postar, precisa 2 responder. pontos que você citou aí, Renata, eu preciso colocar agora, né, pra gente não fugir do que tá sendo falado. Quando você falou o sucesso vem depois de um ano, eu sou prova disso dentro do seu nicho, dos seus produtos, né? Posso falar com propriedade, porque eu também empreendo no nicho de semijoias. Até mesmo quem fala assim, mas eu não tenho como começar, com o que começar, e semijoias é consignação, a mulher que quer gerar renda, não tem como começar a investir no começo, semijoias em consignação, você vende, é lucro 100%, porque você não vai colocar R$1, então eu empreendo com semijoias. Também faço os doces do Rafa, que é outro propósito, não foi só para a questão da geração de renda, mas para fazer a interação social dele, a comunicação, o desenvolvimento dele. Então isso deu super certo, mas também já é um produto que a gente tem a mais também na nossa rede aqui do programa Mulher Além do Autismo. Os produtos de limpeza também, poder vender em consignação, tá fazendo as entregas. Então a gente tem várias parcerias com isso. Então eu posso dizer que realmente o sucesso vem depois de um ano.
O começo sempre é difícil. Você sempre tem os custos, né, que você gera, mesmo que quando eu falo na consignação, que é investimento zero, mas você tem deslocamento, você tem aquele desgaste de tudo para iniciar até entrar o retorno para você, realmente leva tempo. E quando você falou 1 ano, eu lembro de uma cliente que eu te indiquei. Exatamente. Foi em 2018, 19. Em 2019, eu indiquei os seus ovos de Páscoa, que eu falei do bolo e tinha já esquecido dos ovos de Páscoa, por isso que eu quis entrar no assunto. Eu indiquei pra Rita. A Rita trabalhava comigo na época e chegou na Páscoa. Aquele protesto dos ovos de Páscoa, gente, ser carérrimo. Aquelas marcas que hoje, né, só tem nomes grandes, mas a qualidade não é mais a mesma. A gente sabe que a qualidade tem caído muito. Então, a gente acaba optando pelo caseiro para poder contribuir com empreendedora, né? Então a gente acaba fazendo essa indicação porque eu conheço o produto. Até mesmo nossos patrocinadores hoje aqui, a gente tá indicando, não é porque tá patrocinando, porque é um apoiador do nosso programa, é porque são produtos que a gente consome, que a gente conhece o trabalho, conhece o serviço. Então é por isso que a gente indica, é por isso que a gente divulga aqui e faz esse marketing. E a Rita comprou em 2019 e eu me lembro que ainda esse ano, agora de 25 que passou, ela entrou em contato comigo que ela tinha perdido o seu telefone e até hoje ela compra com você. A Rita é maravilhosa, é uma cliente excelente. De 2019 para cá já são 8 anos. 6 anos. 6 anos a Rita comprando os ovos com a Renata, o chocolate da Renata. Então isso é muito bacana, é muito legal mesmo. E quando você também falou, né, das pessoas quererem ajudar, né? Tá comprando por ajudar. E Renata, para você, assim, participar desses grupos de network, eu sei o quanto é importante, mas assim, gerou para você uma conexão, algo que te acrescentou, que você pode indicar, falar da importância de participar? É muito importante porque a gente vem com dicas de experiências que a gente não tinha, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando que a todo e em qualquer momento é importante você falar sobre o seu negócio, você gostar e falar dele, né? Então eu sempre tô ali falando dos bolos, tô falando do brigadeiro, tento introduzir ele na vida dos meus amigos, que às vezes no automático eles fazem a mesma coisa, sempre também estão ali comentando, indicando. Isso é um network muito importante. Eu falo que todos eles que comentam, eu tenho amigas que não são minhas clientes, mas elas publicam bastante sobre os meus bolos, isso é muito importante. Participei de alguns grupos, sim, de network, a gente extrai o que é de melhor para nós, né? É muito importante. Tô no grupo aí, preciso ter contatos, é importante, com certeza, também passar alguma experiência que eu tenha. Remar contra a maré, né? Com certeza. A gente fazer uma troca é muito importante, sempre tá falando dos nossos amigos em todo momento. E essa troca, quando a gente fala troca é importante, a gente fala assim, network, né, que vem de trabalho, né? Essa conexão com profissionais com o trabalho. Só que o network, ele tá em tudo, principalmente na nossa realidade, assim, na nossa vivência atípica. As pessoas também precisam desse network, porque muitas vezes isso que a gente está falando aqui, a gente está conectando, porque eu sou empreendedora e sou mãe atípica, você também. E muitas vezes as pessoas, elas ficam com aquele posicionamento de que eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, porque eu sou mãe atípica, porque eu não tenho a rede de apoio. Esse não que ela coloca, às vezes é porque ela está conectando com pessoas erradas. Exatamente. Por exemplo, se eu falar sobre a minha rotina atípica, as dificuldades, os desafios que eu enfrento, você vai entender, você vai me trazer dicas que vai ser de super valor pra mim, que vai acrescentar muito. Só que às vezes ela vai conversar com uma vizinha que não tem uma criança atípica, que não entende, não vive essa realidade atípica. Ela vai dar conselhos, vai dar dicas, sugestões, vai fazer pré-julgamentos daquilo que ela não conhece, daquilo que não é a realidade dela. Exatamente. E a pessoa acaba pegando aquilo pra si, né? Mesma coisa quando a gente fala pra pessoa assim: quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpas. Exatamente. Não estamos aqui julgando que quem é mãe atípica tá dando desculpa porque tá só vivendo a maternidade atípica. Louvável, ótimo. Se você tem condições, se você tem quem te apoia a
se dedicar 100% à maternidade atípica, muito bom. Seja grato a Deus e a essa pessoa que está te dando essa oportunidade. Mas não é a realidade da maioria poder se dedicar 100%. Porque falta pra gente realmente o recurso financeiro. Uma criança atípica, né? Uma pessoa com autismo ou com qualquer outra necessidade tem um custo muito alto, né? Ainda mais assim, que nem o Rafa, que é seletivo alimentar, são suplementos de farmácia, isso é muito caro. A alimentação ali selecionada que você tem que ir para mercado diariamente, no caso, criança que só come aquele tipo de alimento, que tem que ser alimento fresco. Muitas vezes em casas, o iogurte, né? A gente tem que comprar fracionado, porque se eu colocar ali bandejas, estoque para o Rafael, ele vai querer se alimentar só daquilo, porque é aquilo que ele aceita, é aquilo que ele gosta. Então a gente tem esse... Já é um custo você sair, se deslocar, ir para o mercado, selecionar um produto para comprar. Então você tem essa necessidade de gerar renda, né? Então a gente acaba fazendo esse network aí de grupo de mães atípicas, esse relacionamento com mães atípicas, porque a dica que serve para mim pode servir para você. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes você acaba omitindo alguma dica, alguma informação, achando que isso é o óbvio, que isso é muito simples. Mas às vezes é aquilo que ela precisava ouvir. Exatamente. E uma pessoa vai falar algo tão difícil para ela, ou que às vezes é tão simples, porque tem um filho que come de tudo. Eu já ouvi dizerem para mim, até mesmo de profissional. Gente, não tô discriminando, desprezando nenhum profissional. Mas, infelizmente, ainda existem muitos profissionais que não estão capacitados, né, dentro, né, da realidade atípica. Principalmente nutricionista. Você vai num nutricionista, eu já ouvi dizer que a pessoa fala assim, mas é porque você tem que colocar algo atrativo. Se eu for servir esses brigadeiros pro Rafa, ele vai comer de uma vez, ele vai devorar, ele adora. Só que se ele vê fazer... Ele vê a massa ali mole, depois ele vai ver prontinho, ele já não vai mais querer. E eles falam pra você colorir, deixar ele ver fazer. Gente, não é isso. Não é isso. Eles têm a questão... Sim, já é muito complexo o autismo. Então tem a questão que é sensorial também. A gente tem que entender tudo isso para você poder dar opinião. Então, dentro de um grupo, quem vive essa realidade vai entender, vai te dar a dica certa. É a mesma coisa de você ir num médico, pegar uma receita e o seu colega tá com sintoma, você dá a sua receita para ele seguir. Não é a mesma coisa. Então, assim, não existe uma receita, não existe uma cartilha. Não pegue conselho de quem não conecta com você. Faça o network dentro do seu grupo. Encontre sua tribo. Com certeza. E vamos em frente, vamos fazer essa troca que vale muito a pena. E a gente falou aqui sobre maternidade atípica, sobre a mãe empreender, sobre conciliar o tempo, adaptar com o que a gente não tem carro, vai de bicicleta, não sabe fazer a receita, compra prontinho. Então você vem com um desejo, com um sonho e dá certo. Mas para dar certo, a gente também tem que lembrar que a gente é dona de casa, né, Renata? Com certeza. Como que é ser tudo isso, mãe atípica, empreendedora e lavar, passar e cozinhar? Olha, tem dias que a louça dorme suja, não vou mentir, viu? É priorizar, né? Mas olha, com as condições do João hoje, a gente precisa colocar uma fechadura na cozinha, né? E, então, algumas coisas a gente precisa organizar. Não é uma coisa assim de sete cabeças. A gente vai se adaptando, né, nas nossas condições. Em questão de network, ainda falando sobre o network, você vai fazendo a organização do seu tempo, né? Então você vai fazendo o seu trabalho de casa. Como que eu faço? Hoje eu lavo o banheiro, amanhã eu arrumo o quarto. E crianças em casa é uma bagunça constante, né? Em casa eu falo que eu já nem ligo. E uma coisa que eu levo para minha vida que serve muito, eu brinco que quando eu conheci o autismo, eu fiz uma escolha, que eu tirei a vergonha do dicionário. Então no meu dicionário não tem vergonha, porque o autismo, no caso, as condições do João, ele me levou a algumas vergonhas, que para nós, assim, não é nada demais, mas
às vezes, tendo em vista das outras pessoas, é meio que vergonha, porque a casa tá bagunçada, porque jogou coisa pra lá, e a gente vai tentando organizar tudo. Hoje eu consigo ter também um grupo que a gente faz um projeto muito incrível para mães que não conseguem ainda ter essa ideia de se organizar, de como fazer, que é o Brigadeiro Sem Segredo. É muito legal, a gente vai ajudando outras mães, outras pessoas a conseguirem se desenvolver profissionalmente e tentar organizar. Olha, esse horário você tem para o seu filho, você tem esse horário para poder arrumar a casa, e nem todos os dias a gente está ali na disposição. E muda também, a rotina não é ali, né, seguida. A gente até fala, empreendedor, trabalha para você mesmo. A gente trabalha às vezes muito mais, né, do que os horários ali de um CLT, de repente uns horários que você trabalhasse para outra pessoa. Eu tô no trabalho formal e empreendo. E eu digo que o meu horário de descanso é quando eu estou dentro do meu horário de trabalho, porque em casa você não descansa. E você acaba misturando, né? Eu falo assim, por que no meu trabalho eu descanso? Não, a gente trabalha muito no meu trabalho, mas a gente tá focado só naquilo. Exatamente. Agora em casa você dispersa muito. Então é muito difícil você realmente, como você falou assim, às vezes a louça dorme suja, mas o marido não pode dormir sem jantar, os filhos não podem ficar sem o banho. E organizar tudo isso, Renata. Tem um bolo para entregar, mas ele ainda não comeu. Como que fica? Assim, tem que fazer a comida ali. Às vezes se prolonga o almoço, mas é preciso que tenha o tempo para fazer e tudo mais. Mas é uma questão de você ir conciliando o seu tempo. Organização de tempo hoje é uma coisa que eu consegui desenvolver muito bem, graças a Deus. E não ficar se apegando a alguns detalhes. A gente tem a grande maioria das mães tem uma coisa de uma preocupação muito grande. Então, se a gente não permitir e se permitir dentro de casa, a gente vai ficar ali todo o tempo frustrada. Eu falo para as pessoas, olha, você não pode deixar sua feminilidade de lado, você também não pode esquecer de você. Eu antes não fazia unha, eu falava, é um absurdo o tempo que eu tenho de folga, que eu não tô fazendo nada pros meus filhos dentro de casa, eu pegar e fazer a unha. Eu achava errado isso. Hoje já não. Muitas pessoas se cobram disso, Renata. Acha que, porque se eu for investir nos meus cuidados, na minha beleza. Gente, isso faz parte dos autos da vida que a gente precisa. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem que ter 3 autos: auto-amor, autocuidado e autorresponsabilidade. Então, se a gente tiver esses 3 autos, gente, principalmente o auto-amor, né? Porque assim, não sou eu, Rose, que tô dizendo, gente, tá lá na palavra. Eu creio muito em Deus. Eu acho que assim, pra gente levar essa vida que a gente leva, independente de crença, né, da sua religião, a fé tem que estar acima de tudo. Então, não sei o que tô dizendo, né? Tá lá na palavra. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se você não tem o amor próprio por você, você não vai conseguir dar o amor que o seu filho precisa, que seu filho necessita. Então, é muito importante você se cuidar, você se amar, você se valorizar. E assim, dentro de casa, aquela preocupação, né? Muitas pessoas assim não conseguem. Eu mesmo sou uma dessas, né? A maníaca pela limpeza. Tô ali limpando, cuidando. Só que assim, a gente tem que pontuar nossas prioridades. Exatamente. Porque assim, eu tive uma mentorada que ela dizia assim pra mim que ela não tinha tempo de nada. Ela tava perdendo autoestima, ela já tinha perdido o trabalho dela, o relacionamento, ela já estava sozinha, já tinha havido uma separação na vida dela, porque ela não tinha tempo. Aí eu falei assim, mas me descreve a sua rotina pra gente poder organizar. Porque eu também tenho um método, né, pra mãe atípica e quer organizar a rotina. Renata falou do Brigadeiro Sem Segredo. A gente tem um método que é o PPD, que é a mulher viver com propósito, planejamento e disciplina. Eu já apresentei esse método numa live, você estava lá na live e você assistiu. Então é a pessoa colocar as prioridades dela, né? Viver com esse propósito e ela se planejar e com essa disciplina. O que ela vai conquistar disso? Uma rotina leve, plena e equilibrada. Ela precisa ter esse equilíbrio. E essa mentorada, ela já tinha perdido tudo isso porque ela não tinha tempo. Aí eu falei assim, me descreve a sua rotina. Ela acordava 11 horas da manhã e ela ia dormir 3 horas da madrugada. Gente, ok se ela for dormir 3 horas da madrugada. Tá
tudo bem se ela levantar 11 horas da manhã. Só que ela tem que ver o tempo que ela tem ali, acordada, a rotina, de que maneira ela vai organizar, porque ela só estava dormindo 3 horas da manhã, porque ela não conseguia dar conta de terminar o que ela começava às 11 horas da manhã. Então eu falei pra ela, olha, você vai passar a levantar mais cedo? Eu não consigo levantar 7 horas, 8 horas. Só que se você levantar 7 horas, 8 horas e você passar esse tempo até às 11 sem produzir nada, mesma coisa, você acordar cedo ou você acordar tarde. Então você tem que organizar o tempo para que ele seja otimizado. Você não tem que viver ocupada. Você tem que ser uma pessoa produtiva. Exatamente. E as pessoas acabam arrumando tempo para fazer coisas às vezes desnecessárias, se ela parar para analisar. Sim, desnecessário mesmo. Então, às vezes ela fica ali enxugando gelo, fazendo as coisas. Então, assim, eu acordo muito cedo por conta do meu trabalho. Então eu vou pro meu trabalho, eu saio de casa em torno de 7 horas, 7 e pouquinho da manhã. Já saí mais cedo, já cheguei a sair 6h40 da manhã de casa. Então eu acordo bem cedo por hábito. Só que assim, de manhã é o tempo pra mim. Gente, é minha oração, é minha meditação, é uma leitura. A oração primordial. Então assim, você tem que criar alguns hábitos que venham para o seu bem-estar. Porque muitas vezes a pessoa acorda e ela fica rodando rede social, à toa. Assim, qualquer coisa, né, que não seja produtiva para ela aprender, porque a rede social, ela tá aí para trazer muitas coisas boas pra gente. Exatamente. Você vende, aumenta a sua rede aí, tanto de apoio quanto de venda, seu network, tudo através das redes sociais, os cursos que você aprende através da rede social. Só que às vezes ela fica ali vendo coisa muito aleatória, quando ela vai ver, passou o tempo que ela podia estar aprendendo algo, que ela podia estar fazendo uma atividade física. Então, organizar o tempo é muito importante, Renata. Eu acho que hoje você é uma mulher empoderada, uma mulher linda, uma mulher maravilhosa. E isso eu acredito que está dentro do seu planejamento de rotina. Se a gente não tiver uma rotina diária, aquele tempo para cuidar da gente, para se valorizar, para cuidar do nosso relacionamento, exatamente, você não vai conseguir ser uma boa mãe e mãe atípica que requer muito do nosso tempo, sim, da nossa disposição. Acaba mudando a nossa rotina, porque tudo envolve nossos filhos, né? Eu sempre falo que tudo e qualquer momento eu paro por conta dos meus filhos, principalmente do João Pedro, que me exige uma atenção, me exige cuidados maiores. Então, mesmo que você mude a rotina, você precisa se encaixar nos seus horários. Sim, aí essa mentorada, né, com esse horário todo que ela ia dormir tão de madrugada, não estava produzindo nada e toda a rotina que ela me descreveu era cuidando da casa. Renata, quantos cômodos tinha a casa dessa mentorada? Começava às 11 da manhã, terminava hora de dormir 3 da tarde. Nossa. Eram 2 cômodos a casa dela. Caramba. Então, assim, ela estava com uma rotina desorganizada, mas a gente fez a mentoria com ela entendeu que precisava do planejamento, de ser mais produtiva, ela entendeu o quanto ela estava ocupada, cansada. Resumindo, autoestima elevada, uma rotina mais leve. Hoje a rede de apoio dela ampliou, porque acabou motivando as pessoas que estavam ao redor, exatamente, vendo que ela começou a ter essa vontade, ela começou a se organizar. Então a pessoa precisa de alguém próximo que entenda a sua realidade, que vive a sua vivência, para que ela possa também te ajudar a contribuir. E é você abrir esse espaço aí. Com certeza. Eu tenho um hábito de dormir tarde. E eu tenho um despertador chamado João Pedro que acorda às 6 horas, né? A gente ainda consegue enrolar um pouquinho ele, colocando alguns costumes para ele, ficar de olho ali, mas dar uma cochilada e tal. Mas é importante que você também tenha um tempo para descansar. Sim. Porque o seu corpo tem uma hora que ele não aguenta. Não é certo e não é errado acordar cedo ou acordar tarde, mas é você conseguir conciliar o tempo para que você tenha seus compromissos, que você tenha o seu cuidado, que você tenha as suas responsabilidades, que você adapte a sua rotina a tudo. Você não pode viver uma pessoa ocupada. Você tem que ser uma pessoa produtiva. Exatamente. Até para você parar e realizada. Você precisa desse tempo. Sim. Eu antes não fazia isso, hoje eu faço. A minha amiga Roberta, ela fala, vamos tomar um café. A Fabiana, a mesma coisa, nem que seja rápido. A Fabiana até me deu o apelido de Caputina, porque a gente sempre tem que tomar um cappuccinozinho, conversar um pouquinho.
ela tem a filha dela com deficiência, eu tenho o meu, e a gente precisa desse tempo. Isso é viver além do autismo. Exatamente. Lembrar que você é mulher, que você é esposa, que você é dona de casa, que você é uma mulher de negócios. E conciliar, gente, isso não faz mal algum, isso é importante. Exatamente. Porque quando você se posiciona que você é uma mulher multitarefa, multifunções, as pessoas ao seu redor também começam a te ver dessa forma. Com certeza. E assim, eu costumo dizer que assim, o primeiro rótulo quem coloca é você. Porque as pessoas vão te ver da maneira que você se posiciona. Quem você é. O slogan da nossa marca RF é Você Nasceu para Brilhar. Eu conto essa história nas minhas palestras, mas eu quero finalizar agora contando essa história. Isso veio de uma amiga que falou sem perceber, sem sentir. Eu queria sair de um determinado local que eu trabalhava e ela falou pra mim que eu não era louca de fazer isso, porque se eu saísse dali eu nunca mais, olha que palavra forte, nunca mais você vai conseguir um emprego nessas condições, com esse salário, com esse horário. E quando ela falou isso, mas eu tava com tanto desejo de sair, aquilo não me satisfazia mais, não me completava. Eu parei, foi dentro do banheiro, eu entrei no banheiro e eu falei assim, eu não acredito nisso, eu não nasci só pra isso. Aí eu peguei e falei assim, eu podia ter abraçado aquilo e me ter colocado o rótulo, né, que ela me deu, de que eu nunca mais vou conseguir, que eu era incapaz. Só que eu falei assim, não, eu não nasci pra isso. Eu posso fazer mais, eu posso ir além disso. E eu usei isso como um combustível, assim como a gente falou também no começo dos nossos filhos, que muitas pessoas se limitam, se impedem porque tem filhos autistas. Então, eles são combustível pra gente poder crescer, né, e conseguir, né, seguir nossa vida em frente. E eu usei isso também como combustível, fui buscar uma força para fazer algo além, algo mais. E foi quando eu me descobri ali no empreendedorismo, na RF, aí eu coloquei esse nome, aí esse slogan, eu cheguei e falei assim, não, você não nasceu só para aquilo, você nasceu para brilhar. E daí nasceu a RF Semijoias, você nasceu para brilhar. Então, assim, hoje, né, as pessoas me veem, as pessoas também falam, eu também quero, eu também nasci para brilhar. Por quê? Porque eu me rotulei como uma pessoa que nasceu para brilhar. Se eu tivesse abraçado o rótulo que alguém lá falou para mim que eu nunca mais ia conseguir, as pessoas iam me ver assim, como uma pessoa derrotada, que nunca mais conseguiu, que acabou ali. Perdeu o emprego ali, saiu dali e acabou sua carreira. Então, o primeiro rótulo é você que coloca. Com certeza. Então, não se cobre, não se culpe. Busque o tempo pra você, porque só uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, que tem uma rotina leve de vida, desafiadora, mas leve. A leveza a gente consegue construir com um cappuccino, né? Tomando um cafezinho com a amiga, não se é arrumando. Nada fácil, porque, assim, o João Pedro tem tido várias crises, né? Os meus outros filhos, às vezes, a gente não consegue dar tanta atenção, porque precisa se limitar. O João Pedro, você sabe como que ele fica, já presenciou as crises deles na sua casa. Então, a gente ficar o tempo inteiro naquela pressão de cuidado é cansativo, é exaustivo. E se no momento que, de repente, hora que o filho estiver dormindo, você fala, amiga, eu consigo conversar agora, é meia-noite, é 11 horas da noite, é 8 horas da manhã, se permita. Porque senão você acaba se diminuindo muito. E esse momento para você é importante demais, porque você abre sua mente, você conversa. Eu falo que sempre a gente falar e o outro ouvir é muito libertador, né? Ainda mais a gente, mãe atípica, que a gente fica sempre entalada com algumas coisas que não dá certo. O autismo não é tudo bonito, né? Os olhares que a gente recebe no dia a dia. A gente fica ali e às vezes a gente só quer falar, quer que alguém escute. Então, o cafezinho é importante para isso e que a pessoa arrume esse tempo para fazer isso é muito importante, com certeza. Deixa a louça para outro dia que vai dar certo. Hoje eu já até treino o João Pedro, ele já até me ajuda a lavar a louça do jeito dele. Antes eu ficava desesperada, que eu falava, meu Deus do céu, olha a louça toda suja, gastando detergente, molhando a cozinha inteira. Se permita, porque através disso você já deixa um contato melhor com seu filho. Você consegue fazer uma interação, eles conseguem se desenvolver, você consegue fazer uma psicomotricidade junto com tudo isso que você faz. E é muito importante. Procure redes de apoio, procure grupos de amigos, grupos de network, se reinvente. Tem uma mãe que está no meu grupo que ela
precisava do remédio que o filho dela toma, não estava mais disponível na rede pública e ela precisava comprar e não tinha dinheiro. Então, se ela não falasse, se ela não conversasse no grupo, não ia ter ideias, não ia ter indicações de como buscar ajuda. Então é importantíssimo pra caramba. Tem o grupo Contra a Maré. Pra empreender, começar a crescer no negócio. RF Semijoias também, se a pessoa precisa de um upgrade, porque você se arruma pra mostrar o produto e ainda ganha dinheiro, é tudo de bom, maravilhoso. Tem vários projetos aí que a gente consegue colocar para as mães poderem se desenvolver. Não a mãe, a família inteira, né? Você tem grandes ideias. Eu acredito que as mães aqui seguindo o canal, com certeza, vão poder se aprimorar em várias ideias, em vários desenvolvimentos, tanto familiar como profissional. E dinheiro no bolso, todo mundo fica feliz, Renata, né? Eu tô muito grata com a sua participação. Fez aqui as considerações finais maravilhosamente bem. Falou tudo o que precisava, né? Não deixou nada pra mim. Muito bem, já podemos finalizar aqui pra comer o bolo e o brigadeiro da Renata. Gente, prova lá. Entra lá em contato com nossos apoiadores, nossos patrocinadores aqui do podcast. E vai estar lá o arroba de todos eles na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal, dá um like, comente, participe. E venha você também aqui trazer sua experiência também, contribuir. Você está convidadíssimo, portas abertas. Mãe também que precisa do apoio, não tem o que trazer pra gente, mas quer buscar da gente algo. Nós estamos aqui de braços e coração aberto para poder receber, tanto nos grupos quanto no atendimento, a mentoria. O programa Mulher Além do Autismo, ele é completo e gratuito, com a mentoria, consultoria. Temos o e-book Mulher Além do Autismo, tá aqui na tela, é o único, o QR Code vai estar aqui para vocês, é o único produto do programa que a gente, né, acaba cobrando, que realmente é pra gente poder estar dando continuidade, deslocamento, todo esse trabalho que a gente tem aí para poder ter um gás para continuar. É muito simbólico também, mas é um manual de autoajuda que vai, através de uma leitura simples, vai te ajudar bastante aí a desenvolver, trazer uma questão de rotina, de autoestima, cuidado com relacionamento, os benefícios do trabalho para a mulher poder crescer, desenvolver, ser uma mulher empoderada. E agora a gente vai para os nossos cafezinhos e os agradecimentos dos nossos apoiadores. Gente, muito obrigado por vocês que apoiaram esse retorno do nosso podcast aqui, o Pod Mulher, podcast da Mulher Além do Autismo. O importante é você lembrar que você é mulher além do autismo e que você precisa viver além do autismo. Isso vai ser um bem-estar para você, para sua família, e pode ter certeza que quem mais vai ser beneficiado de você ser uma mulher além do autismo são os seus filhos. Ficam com Deus, um forte abraço.